Olá, muito boa tarde e votos de uma Santa Páscoa. Nós estamos hoje em Vila Real, onde a Diocese está a comemorar o centenário da sua fundação. Foi também nos dias após a Páscoa, dia 20 de abril de 1922, que nasceu esta Diocese, e queremos evocar esse momento e olhar os desafios que são colocados nos dias de hoje. E estamos, por isso, com o Sr. António Augusto Azevedo, Bispo de Vila Real. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco, com quem já iremos conversar daqui a pouco. Em cada quarta-feira trazemos a este programa a rubrica Perseguidos, mas não esquecidos, onde olhamos geografias da perseguição aos cristãos, e começamos precisamente por aí também hoje. Não é possível dizer ainda como vai ficar a Ucrânia depois da guerra, mas já podemos dizer como ficou, para já, a Síria, ao fim de 11 anos de combates, de uma violência brutal, de uma guerra que, na verdade, ainda não terminou. É possível fazer algum balanço. Mais de 500 mil pessoas morreram. A esmagadora maioria da população da Síria vive hoje numa situação de pobreza aflitiva. Metade dos 23 milhões de sírios fugiram de suas casas e mais de 5 milhões estão no estrangeiro. Elias Jalloum chegou a pensar também em partir. Era mais fácil, mas decidiu ficar. Decidiu ficar por causa do exemplo do padre Franz, um homem bom que foi morto a tiro por jihadistas. O padre Franz foi uma das mais de 500 mil vítimas da guerra na Síria. Elias Jalloum poderia ter partido, mas ficou para se tornar voluntário, para ajudar os outros, os que perderam tudo, os que, por serem muito pobres, nem conseguiram sair sequer do país. E fez tudo isso, de certa forma, em homenagem ao padre Franz. ب 7 نيسان 2014 انقتل ابونا فرانس على ايد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة اللي لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دايما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال 2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. بتحب يكون أكثر هذا الشيء أو عادي؟ إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، مشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم.
مثل ما عمل أبونا فرانس. As imagens que vimos da Síria são aflitivamente parecidas com as imagens que nos chegam todos os dias da Ucrânia. A mesma destruição de cidades, as mesmas ruínas, a mesma miséria. Mas tal como na Síria, tal como o jovem Elias Jalom, que vimos mesmo agora, também na Ucrânia há milhares de voluntários, de homens e mulheres, de padres e irmãs, de pessoas simples que estão presentes onde são mais necessários, junto dos doentes, dos feridos, dos que se escondem das bombas, levando comida e medicamentos. Tal como na Síria, país em guerra há mais de 11 anos, também na Ucrânia não está tudo perdido. Há muitos anjos da guarda, como Elias Jalom, para que a esperança seja possível. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Uma rúbrica que trazemos em cada semana a este programa, Perseguidos mas não esquecidos, em parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Agora olhamos a história da Diocese de Vila Real, fundada precisamente no dia 20 de abril de 1922. São imagens que chamam turistas a esta região do Douro. Por barco, por comboio ou pelas vias de comunicação que criam mais proximidade entre o interior e o litoral, chegam cada vez mais turistas a estas paragens e quem aqui mora também se desloca para qualquer ponto do país com mais facilidade. Mas assim não acontecia há décadas, quando o Marão isolava territórios de difícil acessibilidade, razão para que fosse criada uma diocese, há 100 anos, que permitisse a dinamização da Igreja nesta geografia. A nossa diocese surgiu numa quinta-feira a seguir à Páscoa. Foi no dia 20 de abril de 1922, portanto, uma semana da Páscoa. Este ano, curiosamente, acontece precisamente na quarta-feira a seguir à Páscoa, a celebração dos 100 anos exatos. Ora, isso é uma marca que não é apenas a nossa diocese, naturalmente é da Igreja toda, esta origem pascal da Igreja. Nós somos um povo pascal, redimido pela Páscoa de Jesus Cristo. 100 anos depois, a Diocese de Vila Real quis visitar o seu passado para conhecer a sua história. As tertúlias do centenário foram uma ocasião de diálogo sobre os diferentes setores da vida da Igreja neste território e marcaram um programa de comemorações que aposta na dimensão cultural para criar proximidade com toda a sociedade. Queríamos fundamentalmente que as pessoas sentissem que são eventos culturais e que não pensassem nestes eventos só da Igreja. Isto é para a comunidade, são concertos que estão a ser marcados e que são bonitos e toda a gente pode aderir. São eventos que não são pagos, são abertos à comunidade, portanto nós queremos esse chamamento para as pessoas sentirem que é cultura e, portanto, que devem e podem fazê-lo e podem ver esses concertos. No dia em que se assinala o centenário da criação da Diocese, 20 de abril, acontece um desses concertos pelo organista titular do órgão da Catedral, Giampaolo di Rosa. É também neste dia que se inaugura uma exposição fotográfica no Museu do Som e Imagem de Vila Real sobre os 100 anos da história da Diocese. Depois, em junho, uma mostra documental vai informar sobre o itinerário eclesial nesta região no último século. Será no seminário que vai ser instalada esta exposição. Inicia naturalmente com a história da Diocese, com naturalmente a Igreja da Diocese, a Sé Catedral, os seus bispos, também o seminário
e a atividade eclesiástica e as grandes obras da Diocese durante estes 100 anos. Portanto, um conjunto de elementos, de informação, de imagens e também de documentos que mostram exatamente aquilo que foram esses 100 anos, que foi a atividade da Diocese durante este século. Crescer com raízes é o lema das celebrações do centenário da Diocese de Vila Real, que tem o propósito de planear o futuro a partir do presente e de 100 anos de história. Um propósito que envolve um número cada vez mais alargado de sacerdotes, leigos, movimentos e paróquias. Não se pretende alterar fundamentos, não é? Pretende-se alterar modos da Igreja se envolver com a comunidade e a comunidade com a Igreja. Cada vez mais tem que haver aqui um encontro destes dois setores, digamos assim, o setor social, comunitário e a Igreja. Nascida no contexto da Páscoa, é nesse dinamismo que a Diocese de Vila Real está a celebrar o centenário, assinalando as comemorações com esta peça, um Cristo Pascal. A proposta é que seja levado para cada família, cada casa, cada ambiente comunitário. E é para falar sobretudo do presente que está hoje connosco o Sr. António Augusto Azevedo. Boa tarde novamente. Obrigado, antes de mais, por nos acolher aqui no Paço Episcopal da Diocese de Vila Real, não é? Que impacto estão a ter estas comemorações, Sr. António, no presente, na Diocese de Vila Real, confrontada com esta necessidade, como todas as dioceses, com a necessidade de renovação, nessa ótica da participação, da corresponsabilidade? De facto, a celebração destes 100 anos tem permitido, de facto, uma capacidade de reflexão das pessoas, dos vários organismos da Diocese, evocar alguns acontecimentos, algumas pessoas, alguns dinamismos, no fundo, o trabalho e a vida destes 100 anos. E, por outro lado, também tem permitido este exercício, esta prática, nós diríamos hoje muito sinodal, não é? Das pessoas se encontrarem e, digamos assim, à volta das iniciativas próprias de um centenário, sentirem que são uma mesma Igreja. Porque, no fundo, é esse o conceito fundamental. O conceito de nos sentirmos uma mesma Igreja, aquela que nasceu na Páscoa, aquela que se concretiza em cada igreja local, que tem os seus dinamismos próprios, que são dinamismos muito, certamente, decorrentes da Páscoa, e que têm que ser hoje aqui recriados e hoje aqui, digamos assim, atualizados para responder ao contexto que nós vivemos, que é um contexto muito próprio. De facto, as comemorações foram um bocadinho condicionadas pelo contexto da pandemia. Agora, mesmo assim, a pandemia não impediu a realização das tertúlias, enfim. E exatamente, graças a Deus que foi possível, umas mais presenciais, outras mais online, com o apoio de alguns meios mais tecnológicos, mas isso também permitiu chegar, porventura, a outras pessoas e permitiu, de facto, um percurso muito interessante de envolvimento de muita gente e, portanto, nós desejamos que seja, acima de tudo, um ano jubilar, um ano de ação de graças e um ano em que, ao celebrarmos 100 anos, ganhamos força, ânimo para continuar a missão desta Igreja. Acredito que em cada tempo se procure uma presença na sociedade. Que configuração adquire essa presença nos dias de hoje aqui na Diocese de Vila Real, com as características geográficas de quem está para cá do Marão, não é? Numa cidade também com uma universidade que traz muita juventude aqui a esta região? Sim, de facto, esta região é uma região que tem uma marca própria, uma cultura muito própria, de que, naturalmente, os valores religiosos fazem parte, são uma matriz fundamental, a matriz de fé da cultura do povo de Trás-os-Montes e da Alta Douro é muito forte, muito marcante. Evidentemente que, sobretudo nas últimas décadas, houve uma evolução que já mais para trás, nos anos 60 e 70, teve muito a marca da imigração, por exemplo, e hoje, de facto, acentuou-se bastante o fator do envelhecimento, da desertificação, sobretudo no mundo rural,
embora, digamos assim, outros meios, vilas e cidades tenham um maior dinamismo, evidentemente que tudo isso tem consequências relativamente à organização eclesial, relativamente ao modo, digamos assim, das comunidades manifestarem a sua fé. Evidentemente que também o facto de a cidade e não só, mas sobretudo a cidade, ter uma universidade, deu-lhe certamente um rosto mais jovem, um dinamismo maior e de facto tudo isso, todos esses aspectos constituem naturalmente um desafio para que a Igreja, as suas instituições, paróquias e comunidades procurem responder, no fundo, a esses desafios de hoje. O facto das pessoas saírem, nomeadamente das zonas rurais, coloca o campo cada vez mais isolado. Sim, de facto a desertificação e o envelhecimento é mais notório nas zonas rurais. De facto, as pequenas aldeias começam a ficar muito reduzidas, a pessoas muito idosas, muito abandonadas. De facto, a Igreja ainda é uma presença muito significativa, muito forte, mas vejo com alguma preocupação o futuro de algumas dessas comunidades. Se não houver, a curto prazo, algumas formas de rejuvenescer, digamos assim, de criar outros dinamismos, será difícil. Ainda há, digamos assim, um conjunto de pessoas que, tendo imigrado, retornam, ainda há, mas não é naquela quantidade suficiente para trazer uma revitalização desses meios. E, portanto, vejo com alguma preocupação o futuro a médio prazo de algumas dessas pequenas comunidades. O aumento do turismo, nomeadamente no Douro, que possibilidade está a trazer para esta região da revitalização, de fixação também de pessoas? Sim, o turismo em toda esta região, claro que o Douro tem, digamos, tem já uma estrutura muito própria, meios muito próprios, mas o turismo para esta região pode ser muitíssimo importante. Claro que antes da pandemia isso já se ia notando, esse crescendo, depois, como em todo o país e todo o mundo, houve naturalmente um recuo, mas há todas as condições para toda esta região, a começar pelo Douro, mas também Trás-os-Montes, também, por exemplo, toda esta rota que vai do Douro até Chaves, seguindo um bocadinho a Nacional 2, e mesmo outras partes, neste caso do Distrito e da Diocese, todo o Barroso, etc. A zona do Baixo Tâmega também, são zonas com um grande potencial turístico. E mais, um tipo de turismo, diríamos assim, para além do turista comum, digamos assim, do estrangeiro, esta região tem também uma marca muito de oferta de turismo interno. E, portanto, nós vemos, e eu vejo, sobretudo aos fins de semana, quando vou passando em algumas zonas, muito turista interno, que é bem acolhido. Curiosamente, muitos deles, por exemplo, participam das Eucaristias. Portanto, esse dinamismo é muito importante para esta região, sem dúvida, e tem futuro, certamente. No planeamento das comemorações de centenário, de que forma é que o Bispo diocesano depois vai, enfim, colher os frutos desta comemoração? Ao propósito, por exemplo, de redefinir um plano que projeta a Diocese após estes 100 anos? Sim, havia, vamos lá ver, esse plano estava já um pouco previsto, porém nós vamos adaptando às circunstâncias, sejam elas circunstâncias como foi uma pandemia, mas agora vamos também adaptando às circunstâncias da própria Igreja, neste caso do processo sinodal. E, portanto, será desejável que as comemorações não se esgotem em si. Isso foi claro desde o princípio, que não se esgotem em si, que as comemorações, digamos assim, tenham alguma continuidade e deixem, semeiem alguma coisa para o futuro e, nomeadamente, permitam digamos assim, esses espaços, esses âmbitos e também esse treino, diríamos assim, para ir repensando, de
de facto, algumas estruturas diocesanas, por um lado, mas também alguma organização da própria Diocese, que isso seja um bocadinho repensado para correspondermos a este novo tempo. E julgo, estou certo, que a Diocese irá colher esse fruto. E, portanto, ao Bispo compete ajudar a que esse dinamismo, de facto, aconteça e essas opções, digamos assim, mais adequadas a este tempo também sejam possíveis. E já é possível, enfim, ter a percepção de que opções são essas, de que linhas força é necessário Isso vai resultar um bocadinho da reflexão que todos fizemos, nomeadamente nos âmbitos de participação. No Conselho Presbiteral, sobretudo no Conselho Diocesano Pastoral, que agora foram muito incentivados pelo processo sinodal. Vai ser um bocadinho nesses âmbitos que nós iremos pensar um bocadinho nesses passos a dar. Mas eles irão ser dados sem dúvida nenhuma. Portanto, muito mais, alguns estarão no pensamento do Bispo e no coração do Bispo, com certeza, mas mais importante na Igreja, e também nesta Igreja, é que caminhemos todos juntos. Muito mais do que caminhar depressa, ou do que ir à frente, enfim, em grandes correrias, o mais importante é que sejamos uma Igreja em que todos caminham juntos e dão passos em frente em conjunto. Julgo que o Espírito é esse e é isso que vai acontecer, se Deus quiser. Bem, muito obrigado, Dom António, por esta partilha no momento centenário. Parabéns pelo centenário da Diocese. Muito obrigado aqui para o trabalho nesta região, em Vila Real, onde quisemos também participar desta forma nas celebrações do centenário da Diocese. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.